Samsung anunciou aí o novo Galaxy S23 FE, que já foi lançado oficialmente nos Estados Unidos, está chegando no Brasil em breve, mas não só isso, gente. Nós temos também aí os novos tablets, que é a linha Tab S9 FE e S9 Plus FE, e temos também o Galaxy Buds FE, que é um fone de ouvido com noise cancelling ativo e bastante recurso legal. Então nesse vídeo nós vamos falar do celular, o que a gente tem de spec, o que a gente deve esperar do aparelho. Tem polêmica envolvida, é claro, porque ele não deve vir com o Snapdragon Gen 1, né, o Snapdragon 8 da primeira geração, que era o que se esperava, mas com o Exynos 2200, que é o chipset do Galaxy S22. Então o pessoal já virou um pouco o nariz. Mas essa é uma polêmica que sempre tem, mas a gente vai falar com mais detalhes aqui no vídeo, tá bom? Vamos começar falando então do novo Galaxy S23 FE, que traz specs aí de um topo de linha de gerações anteriores, mas é basicamente um corpo de um A54 na parte externa, que já tinha um acabamento muito legal, tá? O A54 foi lançado esse ano e é um celular que parece mais da linha S do que da linha A. Ele tem traseira de vidro, corpo de alumínio, é um belo de um celular em termos de acabamento, e eles meio que aproveitaram esse design para já lançar o S23 FE baseado no A54, pelo que eu percebi. Antes da gente falar dele, você que já é de casa, deixa seu like maroto, ativa o sininho para receber as notificações. Se não tá inscrito no canal, já se inscreve. E você que tá chegando agora, se curtiu o vídeo, depois você deixa o like. Eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Mas vamos então para as specs do Galaxy S23 FE. Em relação ao design, como eu falei para vocês, ele é basicamente, quando você olha, um Galaxy A54, que é um celular bonito, bem acabado, tem uma tela com mais bordas, ele não tem a tela curvada nem nada, então a gente vai ter um celular de tela reta, com bordas um pouco maior. Só que o que chama atenção é que a gente tem aqui uma tela Dynamic AMOLED, que é uma das melhores telas que a Samsung tem aí no seu lineup. Então, eles já trouxeram uma tela que puxa para o topo de linha, né? A gente só vê essas telas na linha S realmente. A gente vai ter uma tela de 120 Hz, é uma tela Full HD+, com uma bela taxa de atualização, como eu falei para vocês. E em relação à bateria, são 4.500 mAh. A galera torceu um pouco o nariz para isso, porque o Exynos 2200, que é o chipset que deve equipar este aparelho aqui no Brasil, ele consumiu um pouco mais de bateria do que o Snapdragon 8 Gen 1. Então talvez, né, seja um pouco apertada essa bateria, só que rumores indicam aí que a Samsung fez melhorias no Exynos 2200, que melhorou a questão do consumo e também o fato de que ele esquentava um pouquinho acima do normal. Então isso foi resolvido, eles fizeram umas modificações ali que melhorou. O S22, gente, pra falar a verdade, que utilizava o Exynos, eu não achei um celular ruim, tá? Eu achei um celular que ele tinha uma boa economia de bateria, era um celular que não me desagradou de forma alguma. Mas muita gente vai falar, ah, mas poxa, não é o 8 Gen 1. Realmente não é. Ele tem um desempenho um pouco abaixo, gasta um pouco mais de bateria, mas é um belo chipset. Tem 5G, tem Bluetooth 5.2, é um celular super moderno, é um chipset que atende perfeitamente às necessidades de um topo de linha. Nos Estados Unidos, ele vai vir sim com o Snapdragon 8 Gen 1. Isso é uma das coisas que a galera fica meio pé da vida, né? Porque no resto do mundo vem o Exynos e para os Estados Unidos vem o Snapdragon. Por que disso, gente? Porque a Qualcomm, ela é uma empresa americana, e então a Samsung, eu acho que ela tem essa coisa de lançar com o chipset da Qualcomm nos Estados Unidos, porque dá uma agradada ali, né, numa empresa americana lançando nos Estados Unidos, tem essa questão, mas para redução de custo, para a Samsung, é muito melhor ela lançar o Exynos no resto do mundo, porque ela consegue trabalhar o preço muito melhor. Como o Snapdragon 8 Gen 1 não é dela, ela paga mais caro, ela tem que... É mais caro, de forma geral é mais caro que ela tem que pagar, tá bom? Mas não tá confirmado ainda, gente, eu não posso dar certeza porque eu tô fazendo esse vídeo antes dessa confirmação, mas a Samsung já falou que assim, o modelo internacional Exynos 2200, o modelo americano Snapdragon 8 Gen 1. Então a gente deve receber com esse chipset, tá legal? O que nós vamos ter aqui em termos de memória RAM? 6 ou 8 GB de memória RAM. Talvez no Brasil a gente receba o modelo de 8 sem a variação para 6, que eu acho que 6 para um aparelho dessa categoria é pouco. Então eu acho que deve vir 8 GB. Com 128 ou 256 GB de armazenamento, tá bom? Ele deve ter a expansão pelo cartão de memória, acredito eu, apesar que os topos de linha não costumam ter, e ele é um aparelho que ele vai contar com Gorilla Glass 5 na tela frontal
corpo de alumínio e traseira de vidro, aparentemente, porque é o mesmo corpo do Galaxy A54. A tela é 6.4 polegadas, então ela seria mais ou menos ali o Galaxy S22 Plus, a gente poderia falar, tá? Não o Ultra, que tem uma tela de 6.7, mas ele fica um pouquinho abaixo do modelo intermediário da família S tradicional. Pico de brilho de 1000 nits na tela, que é um brilho bom, tendo Brightener Booster ali que pode dar um pico às vezes um pouco maior em situações com muito sol. As câmeras, a gente vai ter uma câmera de 50 megapixels, é uma câmera principal, a gente vai ter uma ultra wide de 12 megapixels, e uma câmera telefoto de 8 megapixels com zoom ótico, ou seja, zoom verdadeiro de 3 vezes. É claro que a Samsung vai trabalhar aqui aquele zoom híbrido, você vai ter uma câmera macro também, e o zoom híbrido que deve chegar pelo menos, acredito eu, a umas 30 vezes, que é o que a gente vê nos celulares que são um pouco abaixo da linha S, mas já oferecem aí um bom zoom. Então de 30 a 50 vezes é o que a gente deve ter nesse aparelho, tá? Câmera com Nightography, enfim, com toda aquela tecnologia que a Samsung já tem, que as fotos costumam ser muito boas. Então as câmeras aqui a gente deve esperar um resultado muito parecido com a linha principal, que é a linha S, né? E em fotos de boa luz, boas condições, dificilmente você vai conseguir identificar qual que é o S23, qual que é um S23 FE, porque eles vão ter resultados muito parecidos. Em situações mais extremas, aí claro que para um Ultra, que tem uma câmera de 200 megapixels, você vai perceber uma certa diferença, mas não é nada tão gritante assim, né? O custo-benefício deve ser bem interessante. No Brasil, o aparelho deve vir com carregador de 15 watts, não sei se a gente vai ver um carregador de 25 watts, tendo-se em vista que ele é um aparelho focado mais para custo-benefício, então ele tem alguns cortes, mas deve vir com carregador na caixa e ele tem suporte para carregamento rápido de até 25 watts. E gente, olha só, deixa eu aproveitar e falar uma coisa para vocês. Já que nós estamos falando aqui desses produtos que são custo-benefício, tem o Bitec Pague Menos, que é a nossa ferramenta, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, é uma ferramenta que tem testador de cupom automático, alerta de preço, histórico de preço, ajuda muito você a economizar, ela mostra o comparativo ali dos produtos já dentro do site, são mais de 100 mil usuários que usam a nossa ferramenta e economizam sempre, também funciona no AliExpress, em vários sites, e você pode instalar no seu PC ou celular, é de graça, tá aqui na descrição para vocês. E também temos nosso grupo de ofertas no Telegram, tudo aqui na descrição para vocês, beleza? Outro ponto muito interessante desse aparelho é que ele vai contar com IP68, gente. A Samsung confirmou, então ele vai ser resistente à água e poeira, como você vê na linha topo. Isso é muito legal, é um diferencial grande para o aparelho e que a Samsung já trouxe até para a linha A, por exemplo. A gente já viu isso na linha A54 ali, então é bem legal, tinha que ter, né? Se nas linhas mais básicas já está entrando, não faria sentido ele vir sem o IP68. Outro ponto é que a gente vai ter Android 13 de fábrica com 4 atualizações de Android e 5 anos de atualização de segurança. Então é um celular que vai ter um bom tempo de atualização na sua mão. E em relação ao preço, ele foi lançado nos Estados Unidos por $599, o que dá uma conversão de R$3.100. Não tá barato, mas o preço provavelmente cai ao longo do tempo, e lembrando que isso é o preço dos Estados Unidos. Não temos preço confirmado ainda no Brasil. Acredito que não deva ser nada muito acima ali desse preço, porque se invadir muito, gente, se colocar muito acima desse preço, a pessoa começa a olhar para a linha S, para a própria linha S23 mesmo, não a FE. Só que a Samsung costuma lançar os produtos com um preço um pouco mais alto e depois esse preço vai cair ao longo do tempo, gente. Então, esse preço sim deve melhorar e a Samsung sempre lança com promoções onde você ganha às vezes um Galaxy Buds ou um Watch com desconto, enfim, ela sempre trabalha algumas promoções aí mais interessantes. Então, de forma geral, é um aparelho bem estruturado, que deve entregar um ótimo desempenho para uso no dia a dia, boas fotos. Ele é um topo de linha praticamente do ano passado, se você olhar, tá? Não tem muito o que reclamar do aparelho. Os únicos pontos que eu acho que deixaram um pouco a desejar, a bateria poderia ser um pouquinho maior, tá bom? Eu entendo que é um aparelho um pouco mais compacto, mas talvez uma bateria de 5.000 mAh. O Exynos 2200, que os brasileiros sempre preferem Snapdragon, a gente sabe disso, mas havia o Exynos 2200, não acho ruim, eu acho que é um chipset bem competente, e de forma geral o resto muito competente, galera, não tem muito o que reclamar. Agora o preço tem que vir competitivo, né? Samsung tem que segurar um pouco a mão para não invadir demais a linha S23 principal, senão a galera opta por pegar o principal mesmo, em vez de pegar o FE. Mas ao longo do tempo, com certeza vai ser uma bela pedida. Esse é um aparelho que sempre fez muito sucesso no Brasil e deve continuar fazendo. Falando agora dos tablets, nós tivemos aí 2 lançados, que é o Tab S9 FE e o Tab S9
FE Plus, que tem a tela um pouco maior, tá bom? Então a gente vai ter uma tela de 10 polegadas e uma tela de 12 polegadas, 12,5 polegadas. Esses tablets, eles são muito parecidos com os que foram lançados recentemente, que é a linha Ultra, né, que eu fui até para a Coreia do Sul, acompanhei o lançamento, fiz os vídeos, então tem aqui no canal se você quiser ver. A gente vai trazer esse tablet em breve aqui para o canal, o Ultra, não o FE, mas o FE a gente deve trazer também. Ele realmente está bem interessante. Ele tem alguns downgrades, é claro, mas ele é IP68, ele vem com a caneta já, tá? Com a S Pen para você poder utilizar. Ele vai ter o suporte a DeX, que é o modo computador da Samsung, a gente poderia dizer assim, mas ele não vai conseguir transmitir para computador, para telas. Ele só vai funcionar o modo DeX nele, enquanto o Ultra você consegue transmitir para outras telas. Além disso, ele tem um downgrade aí no seu chipset. A gente conta com o Snapdragon 8 Gen 2 na linha Ultra, que é o topo de linha aí, né? Só que esse aqui vai vir com o Exynos 1380, que é um chipset fabricado pela Samsung, é um intermediário avançado de bom desempenho, que equipa o M54 e o A54. Então você não vai ter aquele desempenho monstro, mas você vai ter um desempenho muito justo para um tablet de uso diário, tá? E a tela dele vai ser uma tela também AMOLED, pelo que a gente viu aqui, e vai contar com uma bateria de até 20 horas para o Plus. É uma bateria de 10.090 mAh, gente. Tá? A S9 FE aqui não é o Plus, deve ter uma bateria ali de uns 8.000 mAh, carregamento rápido de 45 watts. É um bom tablet. É um tablet que eu acho que vai trazer um preço bem competitivo para ser aquela opção de quem quer ter um tablet legal na mão, mas sem gastar o olho da cara, porque o Ultra é um mini computador que você tem na mão. Esse aqui já vai ser mais um tablet intermediário mesmo, só que com recursos que puxam lá da linha mais avançada, da linha mais nova. Então eles se beneficiaram, né, do lançamento recente. Tem som AKG com Dolby Atmos. Perdão, eu tinha falado tela AMOLED, gente, mas é uma tela LCD com atualização variável até 90 Hz e tem a tecnologia Vision Booster que dá aquele brilho mais alto, tá? Então tá aí uma grande economia. A tela LCD realmente é bem mais barato. Peço desculpas pelo erro aí, me confundi aqui. Mas deve ser um tablet bem competente. Preço ainda não foi anunciado no Brasil, mas lá fora a gente tem já os preços em euro. Então o S9, ele é 529 euros, em torno de 2.800, a versão só Wi-Fi. A gente vai ter versão Wi-Fi e 5G que você pode usar sem depender de uma conexão Wi-Fi. A 5G, 629 euros, que dá 3.300 reais. Quando a gente olha o Plus, versão Wi-Fi 699 euros, em torno de 3.700 reais. E o S9 FE Plus, que é o Wi-Fi mais 5G, 799 euros, 4.200 reais. Tá puxadinho, mas vamos ver aí a Samsung como é que ela vai trazer esse preço. E como eu sempre digo, ao longo do tempo ele cai. E para finalizar os lançamentos, que foi coisa pra caramba que a Samsung lançou, né? Foi uma família nova toda, FE praticamente. A gente teve o Galaxy Buds. É só Galaxy Buds FE. Ele não é nem 2, nem 3, nem nada. Galaxy Buds FE com Active Noise Cancelling. Então ele tem o cancelamento de ruído, ele tem um design diferente do Buds 2, por exemplo, que foi lançado há pouco tempo, porque ele tem ali uma sobrinha onde ele segura. Na verdade, é uma borrachinha que você pode trocar até o tamanho para ele travar melhor na sua orelha. Isso é bem legal, principalmente para quem faz exercício, esse tipo de coisa. Ele dá mais segurança ali. Esse fone ele vai contar também com touch, ele tem uma parte aqui na lateral um pouco maior para toque, o cancelamento de ruído ativo, que deve ser um pouco mais simples do que o Galaxy Buds 2 Pro, por exemplo, e ele tem um driver só, tá? A Samsung disse aqui que ele conta com um áudio de speaker único contra o Buds 2 Pro, que tem mais drivers de áudio, só que a Samsung garantiu que ele ainda assim tem um som muito bom, né? Um som profundo e potente aí. Ele tem 3 microfones para ligação também que cancelam ruído por meio de um algoritmo, e a duração de bateria dele é muito boa. 8 horas e meia, com um uso total de 30, considerando a caixinha carregadora, né, o estojo de carregamento, e com o Noise Cancelling ativo, cerca de 6 horas e um total de 21 horas. É bem razoável para um fone, né, tão pequenininho, tão compacto e ainda com cancelamento de ruído. Bluetooth 5.2, suporte à conexão multiponto, então você pode conectar a vários dispositivos ao mesmo tempo, bem interessante. Tá? Então você pode alternar ali, isso é bem legal. Nos Estados Unidos foi lançado por cerca de $99, o que dá R$512. Esses buds aqui da Samsung, de forma geral, eles costumam cair bem o preço ao longo do tempo, aí fica muito interessante mesmo. São fones muito fáceis de se recomendar. Então, meus queridos e queridas, esses foram os lançamentos da Samsung, a nova família FE, que deve fazer um bom sucesso no Brasil. É um famoso custo-benefício, então eles trazem recursos já de um topo de linha, né, seja do fone, do tablet, do celular, e aproveitam para colocar ali
dentro de aparelhos onde eles trazem um custo-benefício melhor. A Samsung é muito boa em fazer isso e eu acredito que vai ser um grande sucesso aqui no Brasil. A gente depois traz para vocês os produtos quando a gente receber aqui no canal e traz os vídeos completos para vocês, tá bom? O que vocês acharam das novidades? Comente aí qual que você gostou mais e qual você pretende comprar, tá bom? Se curtiu o vídeo, deixa o like maroto, ativa o sininho para receber as notificações. Eu sou o Becker, até a próxima, valeu e tchau, tchau.